Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV, programa Que País é Esse? Mais uma vez estaremos falando sobre o Comitê Guandu. O comitê de uma bacia importante para o estado do Rio de Janeiro, já que essa bacia mantém com a água, né, fornecendo água para 70% da população do estado do Rio de Janeiro. Uma água de péssima qualidade, uma água de uma bacia que a cada dia vem sendo transformada em um valão, onde as prefeituras recebem, mas não faz. E de um comitê de bacia que há 23 anos, fará inclusive 24 anos em 2024, que há 23 para 24 anos atua sem mudar 1 metro cúbico na qualidade hídrica daquela bacia. Como dissemos, que a cada ano vem se transformando em um valão. Pois bem, no dia 1º de março de 2024, este comitê fez a sua prestação de contas em uma reunião plenária. É de assustar, né, a cara de pau, cinismo, ingenuidade, subestimam, né, a inteligência de quem está do lado de cá, quando apresentam contas que demonstram que eles gastam uma montanha de dinheiro com atividades com atividades para manter toda a estrutura. Aluguel da sala de seropédica, condomínio, internet, telefone, uma sala que não é utilizada desde a pandemia, mas que mensalmente a população que paga pela água vem pagando, né, mantendo essa sala. E não é só isso não, a população que paga pela água de péssima qualidade que recebe, paga para manter não só a estrutura do Comitê Guandu, mas também da ONG, a GEVAP, uma ONG que foi transformada em agência de bacia por um decreto que não caberia, mas foi. Esse é o estado do Rio de Janeiro, muito preocupado com a saúde hídrica da bacia do Rio Guandu, uma bacia que deveria ser a mais importante deste estado, já que fornece água a 70% de sua população. Mas não é bem assim não. As pessoas que estão de frente do Comitê Guandu, elas não estão preocupadas em melhorar a qualidade hídrica dessa bacia. Elas estão preocupadas em melhorar as suas vidas, se promovendo institucional e politicamente dentro desse espaço que encamparam e tomaram conta. São os mesmos supostamente representantes da sociedade há vários anos. Eles não largam o osso. E esses representantes, inclusive, representam instituições que aqui no município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, têm e tomam atitudes vergonhosas, como é o caso da OAB de Nova Iguaçu, a sucursal de Nova Iguaçu, que promove dentro das suas dependências, inclusive festinhas pornográficas regadas a bebidas, onde advogados e advogadas convivem como atores seminus. É exatamente isso. Na diretoria do Comitê Guandu tem uma representante dessa sucursal de Nova Iguaçu, dessa OAB vergonhosa de Nova Iguaçu. A senhora e doutora Paola de Oliveira. Impressionante. Uma advogada que só sabe bater palma. Só bate palma. Para quê? Talvez pela miséria que é este comitê, pela miséria que é essa bacia, pela lástima que é essa bacia, que capta água de esgotamentos sanitários e industriais, capta essa água, trata através da SEDAI, para fornecer para essa população que trabalha, acorda cedo, enfrenta uma condução de péssima qualidade, vive em áreas precárias, mas que paga pela água que recebe, mesmo sendo de péssima qualidade. E essas pessoas que se dizem representar essa população, que deveriam buscar a qualidade hídrica, simplesmente estão ali para se promover, se perpetuar e bater palma por esta lástima hídrica no estado do Rio de Janeiro. Nós encaminhamos, na verdade, encaminhamos um ofício para o Ministério Público mostrando nestas contas do Comitê Guandu, no ano de 2023,
o quanto esse comitê gasta com atividade meio, ou seja, aquela atividade que mantém o comitê. Aluguel, telefone, iluminação, condomínio, que mantém a agência. Esses espaços, essas pessoas dizem assim, não, mas aqui é sem fins lucrativos. Mas todos eles recebem. Todos eles, da agência de bacia, têm carteira assinada e todos os direitos trabalhistas garantidos, inclusive seguro de vida. Alimentação, transporte, translado, tudo pago por aquele que paga pela água. O Comitê Guandu, apesar de não ter os seus representantes carteira assinada, paga pelo consumidor, eles têm ajuda de custo. Ou seja, passagem de avião, passagem de táxi, né? Alimentação. Foram passear recentemente em Portugal com o suposto argumento de que vamos lá em Portugal aprender algo para melhorar a qualidade hídrica da bacia. Mentira! Foram passear em Portugal. Beberam um vinho do Porto, quem sabe acompanhado de um queijinho. Né? Tudo mantido pela sociedade, pelo povo, por 70% da população do estado do Rio de Janeiro, que paga para receber uma água tratada de esgotamento sanitário, onde essas pessoas, sanitário e industrial, onde essas pessoas não estão preocupadas em melhorar essa qualidade hídrica, e sim se perpetuar naquele espaço. Há uma dança de cadeira, uma hora está de frente, aí ele sai, vem para baixo, o outro sobe, fica aquela dancinha de cadeira que vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, são sempre os mesmos. Onde, inclusive, no comitê tem instituição de fora, que é o caso da TNC, uma instituição de fora do Brasil, mas que está lá, né? Colocando as suas demandas, o que também não caberia. Deveriam ser só instituições que têm sua sede ou sua base na bacia. Mas não. A irregularidade, o banditismo, o mau caratismo no estado do Rio de Janeiro com a questão hídrica chega a níveis assim que, sabe, são assustadores. Não para nós aqui, que já atuamos há bastante tempo, já conhecemos os DNAs dessas pessoas que se dizem estar ali para defender a sociedade. Mentira! Estão ali para defender os seus interesses, faturar política e financeiramente com o processo. Vamos ver o material que foi apresentado nessa reunião do dia 1º de março de 2024, essa prestação de contas, onde eles não têm o mínimo de senso, né? E uma cara de pau impressionante de apresentar contas onde eles gastam mais com atividade meio do que com atividade fim, aquela que poderia melhorar essa qualidade hídrica. Vamos ver o que nós conseguimos identificar e encaminhamos, inclusive, para o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Bom, esse material ele foi apresentado na reunião plenária do Comitê Guandu no dia 1º de março de 2024. Esse material está, inclusive, depositado, né, no link transparência, né, da página do Comitê Guandu. Esse material, na verdade, é uma prestação de conta, né, uma prestação de contas do ano de 2023, apresentado em março de 2024. Aqui nós vemos, né, o pessoal do Comitê Guandu. No expediente aqui tem os integrantes do Comitê Guandu e logo abaixo tem os integrantes da ONG AGEVAP, uma ONG que foi transformada em agência por decreto, algo que não poderia acontecer. E aqui nós vemos o seguinte, bom, esse pessoal aqui, todos eles se dizem trabalhar, né, tanto para a AGEVAP quanto para o Comitê Guandu, sem ganhar nada. Mas não é bem assim, não. Todo o pessoal aqui do Comitê Guandu tem passagem, hospedagem, alimentação, translado, ajuda de custo, né? Tudo isso pago pelo consumidor de água. Um consumidor que recebe uma água de péssima qualidade, captada pela SEDAI da bacia do Rio Guandu, uma bacia que a cada dia se transforma em valão. Uma bacia carregada de esgotamentos sanitários e industriais. Essa água que a SEDAI capta e fornece para a população para dar boa vida, né, para o pessoal aqui do Comitê Guandu e da ONG AGEVAP, que é uma ONG sem fins lucrativos. Mas todos os daqui da AGEVAP têm salário, têm ajuda de custo, têm seguro, né, passagem também, viagem, translado, tem tudo. Tudo isso bancado, né, sendo custeado aí pelo
pela população que recebe essa água de péssima qualidade. O objetivo do Comitê Guandu deveria ser melhorar a qualidade hídrica, mas parece que não é o objetivo dessas pessoas que estão à frente do Comitê Guandu. Elas estão ali simplesmente para se promover, se manter nesse espaço, se promovendo e de alguma forma tendo algum tipo de benefício. A vergonha aqui está nessa cidadã aqui, Paola de Oliveira Souza, representando a OAB de Nova Iguaçu. Diga-se de passagem, uma vergonha de OAB, que até festinha pornô já rolou dentro das dependências, né, dessa delegacia, né, dessa sucursal da OAB aqui em Nova Iguaçu. Então essa representante aqui da OAB é uma vergonha, né, só sabe bater palma e validar todo o processo. A OAB não produz nada, não questiona nada de irregularidade, de descumprimentos legais. Mesmo quando o Ministério Público constata que houve descumprimentos, né, violações de bases legais, a OAB está lá, cega, surda e muda, só batendo palma, né, por um comitê que não cumpre com seu papel em buscar a melhoria da qualidade hídrica da bacia. Aqui embaixo temos os valores arrecadados, os valores que foram rendimentos, né, renderam, porque os valores são depositados numa conta na Caixa Econômica e eles rendem. Então aqui está os valores arrecadados, o que rendeu, enfim. E aqui começa os gastos. É gasto com tanta coisa, produção de conhecimento, educação ambiental, programas voltados para conhecimento, pesquisa, educação. Aí vem aqui custeio, esse custeio aqui é para manter a sede do comitê que ninguém usa, está lá em Seropédica, as reuniões são todas elas virtuais, mas a população paga por um espaço grande, né, no edifício comercial em Seropédica, que tem condomínio, paga-se condomínio, aluguel, né, do espaço, mais internet, mais isso, mais energia, enfim, e fica lá parado, porque as reuniões do Comitê Guandu são todas virtuais, né, desde a pandemia vem acontecendo de forma virtual. Aqui tem mais, né, ajuda de custo para os membros, capacitação, deslocamento, participação em eventos, serviços para reuniões. 241 mil. 241 mil. Só nessa brincadeira aqui. Comunicação, projetos, assessoria, redes sociais, material institucional, impressão, produções de peças, vídeos e campanhas. 500 mil. 485 mil. Não é? Então, essa grana toda aqui, que eles gastam, né, são recursos públicos retirados da conta de quem paga. Então, uma parcela daquele valor vem para o Comitê Guandu, que deveria utilizar esse dinheiro, né, esse recurso público, para melhorar a qualidade hídrica da bacia. Mas essas pessoas utilizam esse recurso, como eu falei, para simplesmente se perpetuar nesses espaços, serem beneficiadas, se promoverem politicamente e institucionalmente. E aqui ao lado tem as imagens, né, dessas pessoas. Sempre sorridentes, né? Eles provavelmente estão sorrindo, né, de ver uma população não pagar barato, né, para eles ficarem passeando. Foram para Portugal recentemente, foram para Portugal ano passado, passear em Portugal. Tudo isso mantido, né, custeado com recursos da população que recebe água tratada de esgotamento sanitário. Então, é muita pantomima, é muito teatrinho para eles se amostrarem para essa sociedade como se estivessem fazendo algo de bom. O único algo de bom aqui são os passeios deles, né? Vários estados eles já se fizeram representar em reuniões de comitês diversos, né? E aí eles ficam passeando, avião, alimentação, hospedagem, tudo isso pago com recurso da população. Nós fizemos aqui uma separação desse material, inclusive encaminhamos para o Ministério Público. Já havíamos encaminhado para o MP, né, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, um ofício, e fizemos um complemento, tá, no dia 4 de março. Fizemos um complemento onde nós demonstramos, né, pelo material apresentado, já tínhamos apresentado isso no ofício anterior, mas esse material foi bom porque ele veio bem resumido e deu para separar, né, os valores gastos com atividades meio, ou seja, a atividade para bancar toda essa pantomima, toda essa estrutura, e a atividade supostamente fim, mas é uma atividade fim de longo prazo,
ela pode ou não acontecer, vai depender de fatores, enfim. E aí nós separamos aqui só a atividade meio, né? Foram R$ 32.146.447,70. Já com a atividade supostamente fim, né, aquela atividade de longo prazo, porque se você refloresta a margem de um rio, você vai ter aquele retorno, mas aquele reflorestamento ele precisa crescer, demora anos para você ver algum tipo de resultado. Então, apesar de ser uma atividade fim, é uma atividade de longo prazo. Nessas atividades de longo prazo, fim que nós identificamos, foram gastos apenas R$ 2.846.000, 2.846.056,59. Ou seja, é uma diferença assim absurda, é uma diferença de 30 milhões, basicamente 30 milhões que são gastos, né, com pantomimas, enquanto 2 milhões apenas são gastos com as atividades supostamente fim. Esse é o Comitê Guandu, que há 23 anos, vai fazer agora 24, não conseguiu melhorar 1 metro cúbico na qualidade hídrica da bacia do Rio Guandu, onde a população continua bebendo água tratada de esgotamentos sanitários e esgotamentos industriais. Perceberam? Perceberam no material? 32 milhões e mais alguns reais gastos com atividade meio. 2 milhões apenas gastos com atividade fim. Atividade essa, inclusive, de longo prazo. Uma atividade de reflorestamento, como dissemos, ela leva tempo para ter resultado, né? Fizemos algumas perguntas, inclusive, nesse comitê. No ano de 2023, por exemplo, no ano de 2023, perguntamos ao representante, que ele, inclusive, era do Comitê Guandu e agora está com um cargo, né, salário, carteira assinada, na ONG Agência de Bacia AGEVAP. Perguntamos para o senhor Antônio quantos projetos de atividade fim foram implantados no ano de 2023 na bacia do Rio Guandu. Pois bem, o senhor Antônio desconversou. Primeiro a senhora Mainá, né, que só faltou falar assim, você quer essa informação? Vá lá procurar no nosso site. Eu fiz uma pergunta direta, era só responder, foi uma, foi duas, foi três, não foi nenhuma, mas não responde, porque sabe que se responder vai ficar mal na foto. Aí tentou escamotear, jogar para lá, depois de algumas falas, né? O senhor Antônio contou uma história para boi dormir, mas que também não respondeu a nossa pergunta, que foi direta. Vamos aí ver a minha pergunta e as respostas que foram dadas tanto pela senhora Mainá quanto pelo senhor Antônio, da agência de bacia. Giovaneque, pode fazer uso da palavra. Ok. Bom, sobre o que foi apresentado. Saneamento rural interessante? Sim, muito interessante. O problema é que o comitê libera, mas não fiscaliza. As obras que foram feitas aqui no município de Nova Iguaçu, o pessoal que mora lá tem me passado informação, já não servem para nada. Estão tudo entupido, não fizeram a drenagem, né, que deveria ter sido feito. Segundo, analisando os recursos do Comitê Guandu de 2023, não foi eu que constatei isso não, depois que nós encaminhamos o documento para alguns espaços da Justiça, um promotor de justiça já identificou. O comitê está gastando mais com atividade meio do que com atividade fim, ou seja, improbidade administrativa. O recurso público tem que trazer benfeitoria para o público. E percebemos que o comitê anda gastando muito dinheiro para projetos que não reverberam em transformações na bacia. Então, se falar... Giovaneque, eu vou interromper com base no artigo 6º. Você tem alguma consideração sobre a resolução? Tenho a minha consideração, você não está deixando eu falar. Porque assim, você está fazendo acusações muito sérias e nós gostaríamos que você enviasse para o comitê, já que você está fazendo uma acusação muito séria de improbidade administrativa. Então, eu vou cortar a fala agora, porque eu gostaria que você comprovasse acusações dessa natureza, senão
senão isso configura um assédio processual com os membros do Comitê Guandu. Então, eu vou te dar uma nova chance. Você gostaria de fazer alguma contribuição? Sim, ou, a minha ou contribuição, inclusão sobre a resolução do saneamento rural? Sobre a resolução, que o comitê pare Você de gastar gostaria de mais com fazer? atividade meio e gaste com atividade fim. Isso está comprovado em documento do próprio Estado. Ok, Giovanei, assim. Então, obrigada aí pelas suas contribuições. Não agradeço não, Maná. Você toda Alguém vez tem mais fala. alguma... Alguém... A gente responde para o professor? Pode ir respondendo, e aí eu vi aqui que tem inscrição de fala, só tem o Iário e o Giovanei, que então após essas duas inscrições, a gente passa para o próximo item. Mas eu vi aqui que a secretaria já até colocou o link onde tem, sim, esse detalhamento que a Uiara perguntou. Pode ajudar aqui a responder, Antônio, por favor. Bem, sobre algumas pontuações feitas, né, sobre o valor, aí cabe ao colegiado destacar, só trazendo aqui esclarecimento que ano passado houve, sim, eventos presenciais e fora do estado do Rio de Janeiro. A gente teve um congresso em maio, em Belo Horizonte, e a gente teve o Encob em Natal. Então, assim, nesse valor está incluído aquisição de passagens aéreas de ida e volta para membros, diárias, deslocamentos, enfim, isso tem um valor. E esse aprovados pelo comitê. Pelo próprio colegiado. E aí, cabe ao colegiado definir se isso é cabível ou não, tá? Eu não estou fazendo aqui juízo de valor sobre esse investimento, né? Deixa que se fique bem claro, e outras reuniões, outras representações da diretoria, a diretoria vira e mexe, tem que participar de reuniões ou em municípios, ou junto ao Ministério Público, convoca a diretoria do colegiado, e existe também esses valores de reembolso aí que acontecem. Sobre a questão do balanço quantitativo, atualmente, o único projeto do colegiado nessa área é o Siga Guandu, né? Então, assim, aquele valor ali é o valor investido do Siga Guandu, o colegiado aprovou no ano passado a resolução que é do Observatório da Bacia, e a gente tem uma expectativa aí de ainda nesse mês de março, a gente, enfim, assinar o documento que vai oficializar e vai executar o repasse de recursos para que a gente inicie de uma vez a execução do projeto, e aí o desembolso com certeza vai ser muito maior. O desembolso foi um valor de 16 milhões aprovados. E por fim, sim, tem no Comitê Guandu, lá na transparência, você vai entrar, vai estar lá ajuda de custos e reembolso, você vai clicar, tem um PDF atualizado, está atualizado de dezembro, a gente tem atualizado ele aí há 3 em 3 meses, né, em janeiro e fevereiro, salvo engano, não ocorreram nenhum gasto desse tipo, e você pode ver, inclusive, Yara, o gasto por membro, tá? Por membro, por instituição, tá tudo lá. Tudo a um clique, você clica lá na transparência e vai aparecer para quem quiser ver, tá bem? Não é juízo de valor, se esse for um valor adequado ou não, é só uma explicação das coisas que foram pontuadas. Obrigado, gente. E aí? Sou eu que falo? Antônio, antes de eu fazer o meu questionamento, só uma pergunta. Esse material que você acabou de apresentar, ele está naquele arquivo que está lá na página ou também está lá na página do Comitê Guandu? Esse material que você apresentou. Esse material que eu apresentei, ele está no arquivo da reunião, e após a reunião ele vai para a página do Comitê Guandu, lá nesse mesmo link de transparência, né? Okay. E primeiro precisa ser apresentado aqui em plenário para depois para lá, tá bem? Ok, então vamos lá, o meu questionamento, e aí, Antônio, entendimento do que é atividade meio e atividade fim. Quando você investe em capacitação, em passagem, em custeio, porque é tudo sem fins lucrativos, né? Todo mundo sem fins lucrativos, mas tem salário, tem contra-cheque, tem seguro isso, seguro aquilo, tem toda a estrutura que é paga para manter o Comitê Guandu, inclusive o comitê ainda paga a GEVAP, né, para manter toda a estrutura e a equipe da GEVAP. Isso, no meu entendimento, é atividade meio. Atividade fim é aquela que bota lá o equipamento para mudar a qualidade hídrica na bacia. Todo o resto é atividade meio, Antônio. Porque você não está executando o investimento para melhorar a bacia, e sim em planejar um dia, quem sabe, em melhorar a bacia. E aí só vai acontecer quando tiver um projeto. Então, isso é atividade meio. E se nós pegarmos tudo que o comitê gastou, com ajuda de custo, com passagem, com lanche, com táxi, eu fiz todo esse levantamento, Antônio. Fiz todo esse levantamento, ponto a ponto. Ali você botou, eu até gostei, material muito bacana, que ele demonstra de fato que se gastou mais com atividade meio do que com atividade fim. Porque atividade fim é aquela que vai ser colocada para mudar a realidade hídrica da bacia. Capacitação não muda a realidade hídrica da bacia. Pode mudar ou não. E aí vai depender de quem foi capacitado.
tá certo? E os outros investimentos, a mesma coisa. É internet, é espaço de aluguel, aonde a própria Yara falou, as reuniões estão acontecendo virtual, mas o povo está pagando para manter a estrutura do comitê lá em Seropédica. E aí, bota tudo isso num canto e vê quanto foi gasto para resolver o problema de saneamento da bacia do Guandu. Não chega nem perto. Inclusive, quando é investido, por falta até de fiscalização, tá lá o TR. Os pescadores toda hora me mandam vídeo, eu tô até para ir lá agora. Torrou uma montanha de dinheiro e não serve para nada. Já foi falado, inclusive, aqui nessa reunião, por um representante de Nova Iguaçu. Na cara, ele falou, ó, tá lá parado, eu quero que o Estado diga para que aquilo serve. Você tá entendendo? Então, o que é atividade MEI? A gente precisa entender isso. Obrigado. Perceberam? Esse aí é o Comitê Guandu. Comitê que há 23, 24 anos, né, está aí, sem fazer nada para melhorar a qualidade hídrica dessa bacia. A advogada, que também está na direção do Comitê Guandu, representando a OAB de Nova Iguaçu, ela elogia, chega em um determinado momento, ela elogia o comitê, a diretoria, que ela está lá na diretoria, e bate palminha, inclusive, bota umas imagens lá de palminha, elogiando as ações do Comitê Guandu. Ela deve viver num planeta distante, né? Porque o objetivo do Comitê Guandu, advogada da OAB, senhora Paola de Oliveira, deveria, por decreto, primar pela melhoria da qualidade hídrica. Esse comitê, doutora advogada, há 23, vai fazer 24 anos, não conseguiu melhorar 1 metro cúbico da água dessa bacia, onde a SEDAI capta essa água carregada de esgotamento sanitário industrial, onde essa bacia a cada ano vem sendo transformada em valão. Como é que uma pessoa bate palma para isso? Paola, OAB. Boa tarde, Fátima, boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro, antes de apresentar minha votação, dizer que essa questão aí do projeto Sanear Guandu é um dos projetos que eu mais admiro e tenho ciência que muda muita população que ao redor da bacia hidrográfica. Então, pelo orgulho que eu tenho, desde que eu estou agora na diretoria, estou fazendo 1 ano, como membro da plenária, é dizer que esse projeto, para mim, é um orgulho de dizer para todos que o Sanear Guandu muda a vida de muita gente em relação a essas biodigestoras que são instaladas. A minha votação é pela aprovação. Uma boa tarde a todos. Mas dizer o quê, né? Dizer o quê? De uma OAB, onde a sua sucursal de Nova Iguaçu fez um vexame. Festinha pornográfica com atores seminus, onde advogados e advogadas bebem tequila e festejam a desgraça dessa bacia hidrográfica. Vamos ver a matéria que foi publicada no Jornal Extra, desse lindo e maravilhoso evento vergonhoso da OAB de Nova Iguaçu, que tem representação no Comitê Guandu. Vamos ver. Bom, aqui nós temos, né, o que foi publicado, né, do escândalo, né, vamos dizer assim, para nós, cidadãos. Talvez para os advogados da OAB de Nova Iguaçu, isso aqui não foi nada, não é um escândalo. Você tem uma sucursal onde pessoas são formadas em direito ter esse tipo de atitude, né? Fazendo festinhas regadas a tequila, bebidas, com atores seminus. Isso aqui foi publicado no Jornal Extra, no dia 6/9/2019. E aqui nós vemos toda a matéria, né, dos atores ali e os advogados, achando isso lindo, maravilhoso. Aqui tem um áudio, né, que está na página. Vamos ouvir esse áudio. Depois das fotos, vídeos de festa picante da OAB de Nova Iguaçu viralizam na internet. Danças sensuais e bastante tequila marcaram a festa em comemoração ao mês da advocacia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
O evento aconteceu no dia 30 de agosto e ganhou repercussão após serem divulgadas as fotos da festa, em que 2 tequileiros vestidos de anjinho e diabinha aparecem com os advogados. Agora, os vídeos da celebração viralizam nas redes. Nas imagens, o modelo e a dançarina aparecem dando bebida na boca dos advogados e dançando de forma sensual com eles. Em determinado momento, a dupla até rebola em cima de alguns festeiros. O caso veio à tona através do colunista Alberto Aquino, na Extra VIP. A diversão, porém, ficou apenas para o evento. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro, OAB, Rio de Janeiro, que intimou a subseção de Nova Iguaçu a prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Em nota, a OAB, Rio de Janeiro informou também que não realizou nem subsidiou o evento, e que a festa foi financiada por ingressos confeccionados e vendidos pela subseção de Nova Iguaçu. Explicou ainda que não foi consultada ou informada sobre a programação da festa. Na nota, a OAB, Rio de Janeiro ressaltou que eventos comemorativos da advocacia devem ser compatíveis com o decoro da atividade profissional. O procurador e conselheiro da OAB, subseção Nova Iguaçu, Mesquita, João Norberto Michelotti, disse que vai apurar os fatos. Vai apurar os fatos. Contra fatos não tem argumentos, né? Qual será o argumento? Se ele preside, se ele está de frente da OAB, como é que algo desse nível acontece dentro da OAB de Nova Iguaçu e ele não fica sabendo? Uma história mal contada, né? E aqui, inclusive, tem um vídeo, né? Vamos tentar ver esse vídeo aqui. Ver se... Essa aí é a OAB de Nova Iguaçu, né? Com toda uma festinha pornográfica. E não tinha só advogado não, né? Vocês viram aí na imagem, apesar de pequena, dá para ver aí advogadas também, né? Advogados e advogadas com as suas OABs, como foi dito no áudio anterior, deveriam estar primando pelo decoro, representada no Comitê Guandu. Essa aí é a OAB de Nova Iguaçu, representada no Comitê Guandu. Que vergonha. Viram? Perceberam o nível de representatividade destes supostos representantes da sociedade carioca? São essas pessoas aí que se dizem estar à frente de um comitê para melhorar a qualidade hídrica, para que a população que paga, essa que acorda 4 horas da manhã para pegar uma condução precária, sem segurança, sem saúde, sem educação, mas que paga pela água, para que essa população tenha uma água de boa qualidade e em quantidade. São esses aí os representantes. O que eu tenho a dizer? População carioca do estado do Rio de Janeiro. Se depender desses representantes do Comitê Guandu, para que vocês tenham água em qualidade, quantidade, preço justo, esqueçam. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em se perpetuar no poder, ficarem sorrindos, né, sorridentes em eventos, vídeos, passeando em estados brasileiros, com passagem, translados, alimentação, hotel, tudo pago por vocês, por nós, para que eles continuem ali, de frente do Comitê Guandu, satisfazendo aí as suas demandas e necessidades, inclusive politiqueiras, né? Porque no Brasil
eu não me lembro o dia que no Brasil que tivemos política. Nós temos politicagem. Dividiram o Brasil em, aparentemente, 2 times de futebol. Meu time é melhor que o seu. Né? É impressionante, mas é assim que tratam o país chamado Brasil. Fica aí a nossa indignação, mais uma vez, sobre esse comitê que deveria ser importante para o estado do Rio de Janeiro, mas que não é. Nem para o governador, nem para os prefeitos que têm assento nesse comitê, mas que recebem, né, para cuidar dos seus corpos hídricos, mas não fazem, utilizam recurso para politicagem e continuam mandando esgotamento sanitário para a bacia, que estão lá fazendo parte desse conglomerado, né, esse clubinho aí chamado Comitê Guandu. Saudações socioambientais e até a próxima.